Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem cada dia de nossas vidas. Nosso tema de hoje à tarde é um tema muito agradável, muito gostoso, mas de uma profundidade muito grande. Eu sempre gosto de trabalhar o tema com Emmanuel junto a Jesus. Então, Jesus tem uma parábola que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que é a parábola do bom samaritano. Mas alguns pesquisadores, alguns estudiosos, eles gostam de adaptar parábolas para o momento presente. Então, nós vamos adaptar nossa parábola para os dias de hoje. Então, nós vamos adaptá-la mais precisamente para o nosso estado, Pernambuco. Digamos que o samaritano da época, e foi por isso que Jesus escolheu o samaritano, ele era a representação do que havia de pior entre o povo hebreu. Porque Samaria era uma das tribos de Israel, desde a época do rei Davi, que havia unificado o estado de Israel, mas que os samaritanos eles aceitavam se relacionar com pessoas oriundas de outros povos. Então, entre os hebreus, eles tinham horror ao samaritano. Então, se você tem alguém na sua mente que você não gosta por alguma razão, se você não gosta por isso ou por aquilo, saiba você que entre os de Israel, os samaritanos eram ainda mais rejeitados. E por que Jesus, então? Ele vai chamar de parábola do samaritano, do bom samaritano, como alguns falam. Porque Jesus vai contar essa parábola? Porque foi justamente para impactar as pessoas da época. Porque o doutor da lei, os doutores da lei, desejando desequilibrar Jesus, eles perguntam a Jesus quem era o próximo, mais próximo do homem, tendo em vista que Jesus sempre falava, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus conta uma parábola. E a parábola de Jesus diz assim, desce um homem de Jerusalém, ele é assaltado, não é assim que nós conhecemos? Ele é assaltado, ele fica ali no chão, depois de ser espancado, maltratado, roubado. Vai passando um sacerdote hebreu, depois vai passando um levita. Então, esses personagens, eles são um pouco estranhos para a maioria de nós. Aqueles que não estudaram com profundidade esses segmentos não entendem o porquê dessa parábola. Mas quando nós vamos agora resgatar essa parábola para o nosso momento presente, nós vamos trocar a figura do samaritano. Nós vamos trocar a figura do samaritano. Eu pergunto a vocês, quem nós poderíamos aqui nesse momento usar para substituir o samaritano? Talvez alguém falasse, os criminosos, os ladrões. Poderia ser? Parábola do bom ladrão? Poderiam ser também minorias que são perseguidas? Poderiam ser. Nós vamos usar o seguinte, parábola do bom viciado. Alguém que é viciado em drogas. Não há as pessoas que são viciadas em drogas? E que muitas vezes nós julgamos e condenamos simplesmente porque entraram num descuido, num processo, num desequilíbrio, por N razões? Então poderia ser a parábola do bom viciado. Poderia ser? Vocês concordam comigo? Podemos trabalhar assim? Então vamos trazer essa parábola para Pernambuco. Trazendo para Pernambuco, ele vinha descendo de onde? Aí eu lembro de Olinda. O que é que vocês lembram lá em Olinda que é alto? O Alto da Sé, não é assim? Então vamos lá. Um garçom havia trabalhado a madrugada todinha e vinha descendo do Alto da Sé. Quando ele vinha descendo pela madrugada, esperando o horário para pegar um ônibus para ir para casa, ele foi assaltado. Alguns ladrões o espancaram, bateram, machucaram e o deixaram ali para morrer. Mas aí, na parábola do samaritano, vocês vão lembrar que Jesus faz uma referência de que alguns religiosos iam passando. Então, nós vamos adaptar essa parábola para os religiosos do momento presente. Então, vai passando um sacerdote católico, um padre, não é assim? Vai passando um padre. Ele vê o homem ali deitado, machucado, espancado.
Então ele vai para ajudar o homem, mas ele olha para ele e diz assim: meu irmão, eu sei que você está muito machucado, maltratado, lhe roubaram, gostaria muito de lhe ajudar, mas eu estou tão apressado, eu tenho uma missa agora, e eu não posso me atrasar. Mas eu vou lhe ajudar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai embora. Deixa o homem lá machucado. Eu falei de um padre, eu poderia falar de quem agora? De um pastor, não é? De um pastor evangélico. Então agora não vai passando mais um padre, vai passando um pastor. Vai passando um pastor evangélico. Ele vê que o homem está ali machucado, deitado, e também ele se aproxima para ajudar. Então ele chega perto do homem e diz assim: meu irmão, eu sei que você está machucado, está maltratado, mas eu estou tão apressado porque tem um culto vespertino que me espera. Então eu não posso lhe ajudar agora. Mas se você levantar a mão, eu posso salvar a sua alma em nome de Jesus. O homem, coitado, machucado, agredido, não conseguia nem falar. Então o pastor olha para ele e diz assim: pelo menos tente levantar a mão. Ele esboça falar alguma coisa, o pastor entende que ele esboçou, que realmente queria aceitar Jesus, e diz: você está salvo em nome de Jesus, mas eu estou apressado. E passa direto. Quem está faltando passar lá agora? Eu falei do padre, do pastor, está faltando mais alguém? Não. Está faltando quem? Pelo amor de Deus, gente, vamos botar o espírita nisso aí. Poderia faltar o espírita? Não poderia faltar o espírita. Vai passando, eu não vou agora encaixar o espírita. Eu vou encaixar o palestrante espírita. E eu vou explicar a vocês por quê. O palestrante espírita. Porque quando eu chego na casa espírita, que eu vejo as pessoas que trabalham na lanchonete, que trabalham assando coxinha, fritando pastel, preparando o cachorro-quente, trazendo a torta, se preparando durante a semana. E é um trabalho voluntário, com muito amor no coração, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades. Nós temos muitas limitações, somos difíceis de conviver. Mas o trabalho da lanchonete é um trabalho bonito, não é? Não é um trabalho de dedicação? É um trabalho de dedicação. Às vezes, na recepção, também não é um trabalho tão simples. É necessário você sempre estar com um sorriso no rosto. O trabalho da recepção é acomodar as pessoas. É acomodar você, tem uma vaga ali, tem uma vaga aqui, coloca ali, ajeita alguma coisa, faz outra. Eu já fiquei um período na recepção e eu achei interessante, foi uma experiência interessante, porque há pessoas que entram, que a gente estende a mensagem e às vezes a pessoa nem olha para a gente. Nem pega a mensagem, passa direto, deixa você com a mão voando. Não é um trabalho tão simples como muitos imaginam. É preciso também ter muito amor no coração. Na campanha do quilo, em que você vai para a rua pedir alimento para as pessoas, é um trabalho de muita dedicação, não é? Você podia estar num domingo na praia. Às vezes você sofre com a família, mas você é muito besta no domingo, ao invés de ir para a praia, está no sinal pedindo. Não é assim? Eu cheguei, dona Sônia, num centro lá na Nova Descoberta, domingo passado, chamado Fraternidade Espírita Cristina Menezes de Albuquerque, FECMA. Eu morri de rir, porque a reunião deles, do domingo, é 13 horas. Vocês já imaginaram uma reunião às 13 horas? Eu olhei para o pessoal e disse assim, para as mulheres, principalmente muitas mulheres na casa. Eu disse: vocês devem sofrer em casa com os maridos. Se não forem espíritas, elas riram e disseram: a gente sofre mesmo. Meu marido já disse: te muda para o centro, leva logo a cama para lá, vai embora. Eu disse: faz parte do processo, faz parte do processo. É um trabalho de muita dedicação, compaixão, de muito amor, de sentimento. Cada trabalho na casa espírita é um trabalho de muito sentimento, não só na casa espírita, também na igreja, também nos templos religiosos, onde se encontram os crentes sinceros, onde se encontram as pessoas com amor no coração, o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas, de desobsessão,
onde lá em silêncio as pessoas trabalhando, sem que elas sejam expostas, sem que nós saibamos o que acontece, nos detalhes, trabalhando a serviço de Jesus, trabalhando para ajudar nos processos de desobsessão, para iluminar nossas consciências. É um trabalho de dedicação, não tem tanto brilho, muitas vezes, que tem uma tribuna. Por isso que quando eu falei aqui, ia passando um palestrante espírita, porque eu sei muito bem o que é o trabalho de palestras espíritas. Não é um trabalho simples, mas é um trabalho que estimula muita vaidade, muito orgulho. Conheço e vejo muitos que não teriam coragem de pegar numa vassoura para varrer o centro antes de uma reunião. Não teriam coragem de fazer absolutamente nada. Eu, para passar da teoria para o exemplo, eu vou contar um fato que aconteceu comigo mais ou menos em 2013 e 2014. 2013 e 2014. Mas antes de contar esse fato, só para que vocês possam compreender como o processo é complicado, eu cheguei numa casa espírita, tinha umas 10, 12 pessoas. Eu fiz a palestra. Quando eu vou saindo, conversando um dia com um amigo meu, que fazia esse trabalho também de palestra, ele faz. Ele disse, e aí, Josué, aquela casa X voltou, não posso citar o nome da casa, ele disse, voltou. E aí, quantas pessoas tinham lá? Eu disse, rapaz, tinha umas 10, 12 pessoas, estão voltando, preciso do nosso apoio e tal. Ele disse, não, 10, 12 pessoas? Eu não vou falar para 10, 12 pessoas, eu só vou quando tiver mais de 40. Eu fiquei observando aquilo, vocês acreditam? Eu fiquei refletindo, porque eu disse, meu Deus, eu estou diante de uma pessoa que é mais importante do que Jesus. Porque Jesus disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas, ele estaria. Ele só vai depois de 40, ele é 20 vezes mais do que Jesus. Sério, eu comecei a fazer uma reflexão, eu disse, meu Deus, eu devia ter pedido um autógrafo. Até que ponto se eu for contar a vocês o que eu já ouvi, você vai chorar. O que eu já vi por aí, cheguei em Olinda, um dirigente de uma casa espírita chegou para mim e disse, Josué, tudo bem, conversamos. Aí ele disse, rapaz, tu não sabe o que houve com um centro tal, com um palestrante chamado Beltrano, que eu também não posso citar o nome, claro. Ele chegou lá, tinha pouquíssima gente. O dirigente da mesa, na tribuna, ele olhou para o dirigente da tribuna e disse, olha, se eu soubesse que era para falar só para isso, eu nem vinha. O dirigente ia dizer para ele assim, mas você não está vendo os desencarnados? Ele não teve nem tempo. Que quando ele foi falar isso, ele disse, olha, não venha me dizer que eu vim falar para os desencarnados. Meu Deus do céu, o orgulho e a vaidade. O que eu já ouvi, vocês não imaginam. Um dia eu cheguei numa casa espírita pequenininha, a dirigente é uma pessoa muito conhecida, e ela disse assim para mim, Josué, você vai voltar? Eu disse, vou, minha filha, eu adorei essa casa. E aí ela disse, não, porque tem uns que vêm e dizem assim, isso aqui está parecendo mal um evangelho no lar. Só tem meia dúzia de pessoas. E se nós pararmos para observar o que as pessoas fazem, nós vamos perseverar o nosso trabalho? Apesar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando eu observo alguém que trabalha fazendo a limpeza, fazendo o trabalho, esses trabalhos que muitas vezes nós nem valorizamos, são dos mais importantes na casa espírita. Nós não paramos para observar a importância dos invisíveis. Eu não falei dos desencarnados, não. Eu falei dos invisíveis no corpo físico. Está cheio de invisíveis no corpo físico. Pessoas que nós não falamos, não nos dirigimos, porque achamos que não tem importância social, não tem relevância. E um dia eu falava isso numa casa espírita, eu contava uma história que eu sempre que eu lembro, eu gosto de rir, de alguém que chegou para entregar o leite na casa de alguém, e aí apertou a campainha. Aí a dona da casa disse, fulana, vá ver quem é. Aí ela disse, não é ninguém não, doutora, é só o leiteiro. Ele saiu de lá pensando, eu descobri que não sou ninguém. Às vezes, quantos ninguém nós encontramos por aí?
E um dia eu falava sobre isso, uma pessoa chegou para mim e disse, pois isso aconteceu comigo. Eu abri a casa espírita, comecei a fazer a arrumação, preparando a casa para a chegada dos trabalhadores do atendimento fraterno, na casa espírita que eu estou me referindo, que não é uma casa espírita aqui próximo. E, nesse momento, chegou uma pessoa que precisava do auxílio do atendimento fraterno, e ela chegou cedo. E aí ela viu a porta aberta e entrou, claro. Ele estava fazendo a limpeza, e ela olhava de um lado, olhava do outro e falava, mas não tem ninguém aqui. Não chegou ninguém ainda. E ele disse, Josué, eu não sabia. Eu digo, meu Deus, será que eu desencarnei? Porque eu estava lá arrumando e ela falando, mas não tem ninguém aqui. E eu sou ninguém. Às vezes nós não paramos para perceber a importância de compreendermos que todos nós somos muito iguais. Em 2013 e 2014, eu tive um fato que aconteceu comigo. Eu fui numa casa espírita, e olha, eu ando em muitas casas espíritas, e eu fui numa casa espírita, fiz a palestra, mas não gostei daquela casa espírita. Eu não gostei. Às vezes a gente não se identifica com o trabalho daquela casa espírita, eu não me identifiquei. Quando eu saí de lá, eu falo isso muito pouco, viu, gente? Isso acontece pouquíssimas vezes comigo, mas eu disse assim, Senhor, me perdoe, mas nessa casa eu não quero voltar mais, não. 3 meses depois, o dirigente daquela casa ligou para mim. Ele ligou para mim e disse, Josué, você pode agendar uma palestra novamente conosco? Eu disse, qual dia? Tal dia. Ele disse, eu estou ocupado. Eu não tive coragem de dizer nada para ele. Eu disse que estava ocupado. Eu menti, na verdade. E aí ele disse, não, tudo bem, você está ocupado nesse... E no dia tal, eu disse, eu também vou estar ocupado. Aí ele disse, e no outro e tal dia? Eu digo, rapaz, eu estou com o ano todinho preenchido já. Mas para o ano que vem a gente já pode fazer a agenda? Disse, deixa eu chegar mais perto. E aí eu disse, Senhor, me desculpe, mas eu não vou voltar ali. Aí à noite eu tive um sonho. Nesse sonho que eu tive à noite, eu me vi no mundo espiritual. Eu estava numa rua. Essa rua ela é uma rua de paralelepípedos, feito essa daqui. Não tem umas ruas com paralelepípedos? E eu olhei as ruas com paralelepípedos. E do lado tinha umas casas, do outro lado tinha outras casas. Essas casas eram com grade, estavam com grade. Não tem aquelas varandas que as pessoas esticam, não é? E botam grades para melhorar a segurança? Estava assim. Só que dentro das casas tinham seres com aparências humano-animalescas. Pareciam animais irracionais, querendo pular para me morder. Me deu um pavor de ver aquilo. Eu olhei aquilo e disse, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Eu nem quero detalhar o que eu vi para vocês. Eu nem vou detalhar o que eu vi para vocês. E se alguém me perguntar se é possível alguém, um espírito desencarnado, adquirir uma aparência animal, é só você ir lá para o capítulo do perispírito. Entre as propriedades do perispírito, você vai perceber que uma delas é a plasticidade. Se no nosso corpo físico, que não tem a plasticidade, quando alguém fica com muito ódio, com muita raiva, você olha para a pessoa e diz assim, fulano ficou transformado. Não acontece? Imagina no mundo espiritual, onde o perispírito tem uma de suas propriedades, que é a plasticidade. E aí eu tive aquele impacto no sonho. Quando eu despertei, eu estava no meu quarto. Dorme no meu quarto eu, minha esposa e minha mãe, que é o nosso bebê em casa, minha mãe. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 5.3. Fica melhor dizer assim, não fica? Nem parece assim. 53. 5.3 é mais legal. E aí eu tenho 5.3. Nunca havia experimentado isso na minha encarnação. Nunca. Eu acordei na cama desnorteado. Eu pensei, era como se eu olhei do lado, era como se eu não soubesse onde eu estava. No meu quarto tem uma janela do meu lado, a janela dá para uma área do lado do estacionamento, eu me perguntava, essa janela dá para onde? Eu passei uns 2 minutos desnorteados, e quando é como se eu dissesse assim, quando eu voltei a mim, é como se eu ouvisse uma voz falando para mim, isso ficou muito forte, eu nunca mais esqueci, quer ir para lá não? Vai trabalhar. Quer ir para lá não? Eu escutei. Eu disse, quero não. Eram 6 da manhã. Eu só não liguei para a pessoa do centro porque era muito cedo.
Mas assim que deu 8h30, eu digo, eu vou ligar. Olha, já apareceu disponibilidade. E eu não queria, eu confesso a vocês, eu não queria voltar para lá, mas eu voltei. Eu voltei, ele me chamou rápido, eu fui. Eu disse, meu Deus, me ilumina. E eu fui. E foi muito importante ter voltado, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, ela cabe em qualquer lugar. A mensagem do conforto. Se nós paramos para observar os nossos irmãos e as nossas irmãs, as limitações das dificuldades, talvez nós sejamos também convidados a parar no meio do caminho. Quando eu falo para você que eu era um palestrante espírita agora, que ia socorrer aquela pessoa, e não falo dos espíritas em geral, é porque ser espírita é ser voluntário, é ser missionário do trabalho, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações. Nenhum espírita é remunerado. Nenhum espírita é remunerado. O salário do espírita qual é? É a consciência tranquila do dever cumprido, da busca em se melhorar, em assistir e trabalhar. E aí, naquele momento, o palestrante espírita, que é fulano de tal, não vou aqui citar o nome, pode ser qualquer nome, foi lá ajudar o garçom que estava deitado, estirado, sofrendo. Vocês estão lembrados ainda, não estão? E ele foi lá ajudar. Ele foi lá ajudar, olhou para um indivíduo ali deitado, ele disse, meu irmão, eu sei que você está aí surrado, mas você sabe que isso é seu karma, né? Provavelmente você bateu em alguém e, claro, agora você recebeu de volta o que você fez. Às vezes nós somos cruéis até para consolar. Até para consolar. Uma mãe que perde um filho, alguém que querido, chorando, oh, eu perdi meu filho. Eu sei, mas você não é espírita. Você não sabe que seu filho não está morto. É assim que se consola alguém? Você é espírita, mas não sente quando perde uma pessoa querida? Nós choramos ou não choramos? Nós não sentimos ou não sentimos a dor? Nós não somos insensíveis. Nós não somos insensíveis. Nós não nos desesperamos, é diferente. Nós não nos desesperamos, porque o Espiritismo é o Consolador. E o Consolador prometido. Ele vem e nos ensina que a morte não existe, mas nós sentimos, quando um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, um marido, um esposo, um companheiro, companheira, alguém que você ama, quando alguém que você ama, seja lá quem for, você desencarna, você sente. E quando você convive muito com esse alguém, a dor se transforma em instrumento de renovação e de trabalho ainda maior junto aos que sofrem. E uma vez Chico Xavier, quando perguntado por isso, porque todas as mães que procuravam Chico, Chico, perdi meu filho. O Chico não olhava para aquela mãe e falava assim, mas cadê sua fé? Seu filho está vivo, daqui a pouco eu trago a psicografia dele. O Chico não falava isso. O Chico abraçava aquela mãe. O Chico até chorava com ela. Choravam juntos. Chico, por favor, ore pelo meu filho. Oh, minha mãe, eu oro sim. Mas Emmanuel me diz que todas as vezes que uma mãe ora, isso não é uma frase minha, é uma frase de Chico, tá? Todas as vezes que uma mãe ora, a sua oração arromba as portas do céu. Ela abre as portas do céu. A oração de todo coração que ama. Então, o Chico sempre tem uma palavra de conforto, com muito respeito. Com muito respeito. Às vezes, nós, espíritas, somos cruéis até na hora do evangelho. Vocês já viram? Eu já vi famílias que brigam na hora do evangelho. Porque o evangelho é uma reunião de provocação. Um abre num capítulo, orgulho e humildade, tá vendo? Você abriu aí, olha, tem cuidado não. O outro abre um outro capítulo, olha, esse aqui foi para você também. Terminam brigando. Num momento tão importante de compreensão, de perdão, de compaixão, de misericórdia. São os ensinamentos de Jesus. Então o espírita olhou para o garçom e disse, meu irmão, eu sei que você está sofrendo, mas agora seu karma já foi pago. Fique tranquilo, está tudo certo. Eu gostaria muito de ajudar você, mas eu não posso porque eu preciso ir para um trabalho de palestra que eu vou fazer. Era 6 da manhã. Eu vou fazer 6 da tarde, mas não dá tempo de eu lhe ajudar. Porque verdadeiramente, eu já vi isso acontecendo de várias formas.
de várias formas. E aí ele diz assim, eu vou me embora, mas não antes de lhe aplicar um passe. Ele aplica um passe, ele aplicava um passe e foi embora. Então passou o pastor, o padre e o palestrante espírita. E agora vai passando, sabe quem? Um viciado. Um viciado em drogas, alguém desequilibrado. Mas que ele vê um indivíduo lá deitado, estirado, sofrendo, chega lá para ajudar. E ele olha para ele sofrendo, gemendo, e diz assim, meu irmão, como é que alguém pode ter feito isso? Ele pega aquele indivíduo, coloca no carro, leva para uma UPA. Na UPA não, aqui não, leva para onde? Para a restauração. Vocês têm que lembrar que nós estamos aonde? Em Pernambuco. Chegando na restauração, o viciado fica o dia todinho com o garçom. Quando chega no final da tarde, próximo da noite, que o garçom tem alta, coitado, perdeu o dinheiro, apanhou, estava todo quebrado. O viciado disse para ele, eu vou levar você para casa. Ele estava com um dinheirinho para comprar a droga dele. Mas ele ficou tão compadecido, porque às vezes nós julgamos as pessoas pelas limitações que elas se encontram. Ou no vício, ou num campo, ou em outro campo. Mas o seu sentimento, o coração, muitas vezes, tem mais compaixão do que muitos que não têm esses vícios materiais, como nós poderíamos falar, das drogas legais ou ilegais. Aí ele diz assim, esse dinheiro que eu tinha aqui era para comprar outra coisa, mas você está sofrendo mais que eu, entregou o dinheiro àquele homem. Eu pergunto a vocês, quem foi verdadeiramente o irmão daquele homem naquele momento? Foi o palestrante espírita, o padre, o pastor, ou aquele indivíduo que, mesmo apesar do vício, a partir daquele momento, conseguiu se sensibilizar diante daquela situação e, quem sabe, não se reequilibrou no seu trabalho, junto à necessidade de renovação interior. Porque muitos de nós acreditamos que não podemos mais nos renovar. Acreditamos que Josué é só na próxima encarnação. E eu lembro de uma passagem do livro Libertação, porque é um livro de André Luiz. Vocês conhecem Libertação? E eu gosto de falar isso e dizer para vocês assim, olha, se você não leu Nosso Lar e nem leu Os Mensageiros, por favor, não leia Libertação. Nem leia Ação e Reação. Você começa logo com o Nosso Lar, Os Mensageiros, para vocês se preparando na coleção André Luiz, tá? Mas eu lembrei muito do meu sonho do livro Libertação, porque no livro Libertação nós vamos encontrar um capítulo, é o capítulo 4, em que André Luiz vai numa cidade, eles chamam de uma cidade estranha, nas zonas abismais. E nessa cidade estranha, quem já leu o livro vai lembrar, a senhora com certeza já leu, né, dona Sônia? Com certeza. Quem já leu vai lembrar que naquela cidade estranha é como se o ar ficasse mais difícil, o sol não tinha aquele brilho, isso nas zonas abismais do mundo espiritual. Eles vão em uma cidade extremamente difícil, eu não vou aqui detalhar a cidade, nem as circunstâncias, você precisa ir lá no livro, você vai ler. E lá André Luiz vai passar uma noite naquela cidade, esperando o dia seguinte para conversarem com o coordenador daquela cidade, porque havia um coordenador naquela cidade chamado Gregório. E eles iriam conversar com ele porque se tratava de um processo de obsessão que eles desejavam trabalhar. E aí, naquele momento do livro Libertação, em que eles aguardam o momento do dia seguinte para conversar com esse coordenador das zonas inferiores, eles veem encarnados que vão até aquela cidade espiritual. Pessoas como eu e pessoas como vocês. Pessoas que, como nós, no momento do sono, no processo do desdobramento, nos dirigimos a essas cidades espirituais inferiores. Graças a Deus, muitos aqui não vão, com certeza. Não é que todos vão para essas zonas inferiores, apenas aqueles que alimentam afinidades com essas cidades. E aí André Luiz vai observar vários encarnados. Como é que os desencarnados percebem os encarnados? Porque todos os encarnados estão ligados por um cordão que nós chamamos de cordão fluídico. Alguns chamam de cordão prata. E aí, através desse cordão fluídico, os desencarnados percebem que é um encarnado no momento do sono. E aí ele não fica com os seus sentidos em pleno vigor, mas ele se mantém relativamente. E André Luiz vai observar que uma mulher chega ali no sonho
e esperava ela uma desencarnada que chega para ela e diz assim: seu esposo está indo nessa casa espírita trabalhar para se livrar do nosso trabalho junto a ele. É preciso que você infernize ele de um jeito para que ele não consiga permanecer lá. Porque se ele permanecer lá, nós vamos perder o nosso poder de influência junto a ele. Ou seja, a obsessora daquela família, ela estava trabalhando a esposa dele para que ela criasse dificuldades para que ele não fosse mais à casa espírita, onde ele estava em processo de reajustamento. Isso às vezes acontece conosco, isso é muito comum de acontecer com qualquer um de nós, nas situações em que nos encontramos. Os espíritos observam as nossas fraquezas, os nossos pontos em que eles podem trabalhar para nos atingir. Quando eu falei para você dos palestrantes espíritas, eu falei dos palestrantes espíritas porque a maior fraqueza do palestrante espírita é justamente a vaidade. Hoje, nesse momento, nós estávamos conversando aqui, o Alisson entrou e falou, olha, está agora, nesse momento, na Mansão do Caminho, a comemoração dos 75 anos, sabe de quê, gente? 75 anos da oratória de Divaldo Pereira Franco. Não é 75 anos de idade, não, viu? É 94 anos de idade. São 75 anos da oratória. E eu lembro de uma pessoa amiga minha que foi a Salvador, e ela disse, Josué, eu fui a Salvador, na Bahia, e fui numa casa espírita pequenininha, e me surpreendi. Eu disse, por quê? Porque eu encontrei Divaldo falando. Ele estava no centro espírita pequenininho, e ele estava lá falando. Muitos imaginam que Divaldo só fala para as grandes multidões, mas Divaldo fala para todos e todas. Independente dessas multidões, ele se encontrava lá. É mais prático para ele, que inclusive é onde ele reside, e ele estava lá na cidade de Salvador, num centro pequenininho. Tinha um grupo pequeno de pessoas. Eu digo assim, é tão interessante, porque onde Divaldo chega, ele lota, não é assim? Mas não tem uma frase que diz assim, santo de casa? Às vezes acontece. Um dia uma pessoa disse que, conversando com o Divaldo, ele falou assim, disse, gente, o povo aqui da Mansão do Caminho está tão enjoado de me escutar que é capaz de eu chegar aqui e as pessoas irem embora. Mas é claro que isso era uma brincadeira do Divaldo, as pessoas sempre o escutam, mas o que nós vamos compreender na construção desse trabalho, da mensagem do Evangelho, é que nós não podemos nos orientar em relação aos nossos irmãos e irmãs, independente das dificuldades em que eles se encontrem, porque quando Jesus surge diante de nós, semelhante à mensagem de Emmanuel, o que te importa a ti? Segue-me tu. O que importa para você, o que importa para mim, o que importa para todos nós, independente da circunstância em que nós vivemos, segue-me tu. Um médium com muito trabalho missionário, que faz em algumas cidades umas cartas consoladoras, que acompanhou Francisco Cândido Xavier por muitas casas espíritas, de nome Orlando Noronha. A senhora já ouviu falar, dona Sônia? Orlando Noronha. Eu vi um dia ele no YouTube e eu fui lá assistir. E ele contou no YouTube que um dos casos que mais impactou ele na vida dele, na época que ele acompanhou o Chico, foi justamente um período em que o Chico costumava marcar um almoço com os trabalhadores da casa. Uma vez a cada 2, 3 meses. Ele marcava um almoço, reunia os trabalhadores, porque muitas vezes nas casas grandes, nós mal nos conhecemos. Nós mal nos conhecemos. As pessoas mal se falam. E aí ele disse, ele marcava um almoço, eles se reuniam. Veja uma simbologia da mensagem de Jesus repartindo um pão. Porque quando Jesus reparte o pão, aparentemente naquela simbologia, existe um processo extremamente complexo. Significa que, no momento que você é uma família e que você só tem um pão para repartir, se você tem 2 pessoas, o pão vai ser repartido em quantas partes? Em 2. Se são 5 pessoas, em 5, mas se são 10, é em 10. Não importa quantos ali se encontrem. Se você é uma família, você reparte com todos. Não é assim que fazemos? E aí, naquele momento, o Orlando fala que o Chico marcava aquele almoço, ele se aproximava da casa espírita para o almoço, para participar. Não era reunião de psicografia, era só um almoço, onde eles conversavam, interagiam. E quando ele estava se aproximando na fila de entrada, uma senhora bate nas costas dele. E essa senhora olha para ele e diz assim, é aqui que o Chico Xavier se encontra.
Ele disse, é, minha filha. Ela disse, eu quero falar com ele. Ele disse, pois a senhora vai ter que voltar à noite para a psicografia, porque agora é só dos trabalhadores. E o Orlando enfatiza que, nessa época, aquela reunião era repleta de cuidados, porque haviam pesquisadores do exterior, jornalistas que se disfarçavam, inúmeros pesquisadores, inúmeras pessoas que queriam e tentavam ludibriar o Chico, para tentar trazer um furo de reportagem. Então, ela tinha uma segurança para que essas pessoas não atrapalhassem a condução dos trabalhos. Então, havia esse rigor na entrada. Uma pessoa fazia a segurança da entrada. Ele disse, olha, vem à noite, porque agora nessa reunião é impossível. Ela abriu a bolsa, tinha um bocado de pacote de chumbinho dentro da bolsa. Ela disse para ele, se eu não falar com o Chico, eu vou tomar esse chumbinho todinho. Aí ele disse, meu Deus do céu. Ele olhou nos olhos daquela senhora a profunda vontade do sofrimento e do suicídio. Muitas vezes nossos olhos são verdadeiramente as janelas da alma. Através dos olhos, através do olhar, nós podemos captar o sentimento dos nossos irmãos e irmãs. Tem uma música que eu tenho um amor muito grande, que é de um cantor evangélico, chamado Sérgio Lopes. Ele tem uma frase na música que ele fala do perdão que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar com o coração. Mas quando o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. E está na sinceridade de um olhar. Os olhos são as janelas da alma. Quando Orlando olhou para os olhos daquela mulher, ele viu dor, sofrimento e profundo desamor pela vida. Ele disse, venha, eu vou lhe colocar lá dentro. Quando ele foi se aproximando com aquela senhora, o segurança olhou para ele e disse assim, Orlando, você entra. Ela não. Ele já sabia que não adiantava ele falar o que ele falasse, ela não entraria. Porque havia um rigor, porque haviam dezenas de pessoas simulando dois sofrimentos. Mas ele, Orlando, ele disse, eu pude identificar no olhar daquela senhora verdadeira dois sofrimentos. Mas naquele momento eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Existe um momento na minha vida, na sua vida, que talvez você não saiba o que fazer. Existem momentos em que você diz assim, meu Deus, isso aqui não tem saída. Você já vivenciou alguma vez isso na sua vida? Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Para tudo aquilo que nós não podemos fazer, quem pode fazer? É Deus. Por isso a expressão entrega nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus não é deixar como está para ver como é que fica. Não é você entregar e se eximir de fazer a sua parte. Você entrega nas mãos de Deus depois de tudo que você pode fazer. Você fez. Mas aquilo que você não pode fazer, que é impossível para você, não é impossível para Deus. Não é impossível para o mundo espiritual. Então, Orlando disse que está nas mãos de Deus. E ela continuou ali do lado dele. Quando foi se aproximando da entrada, houve um tumulto de confusão. Alguém querendo entrar, se fazendo passar por alguém, não conseguiu. O segurança precisou intervir, se afastou um pouquinho da entrada. Quando ele se afastou da entrada, o que foi que Orlando fez com aquela senhora? Ele jogou ela lá dentro, ele nem empurrou. Ele jogou. Ele disse, é agora, e eu não lhe conheço. E jogou aquela mulher lá dentro. Olha, eu não lhe vi. Quando chegou o momento em que as pessoas estavam ao redor da mesa, em que cada um fazia o seu pratinho, chegou o Chico. E o Chico só se servia quando todos se serviam. Então, o Orlando conta que quando o Chico se aproxima, que ele olha para todos que estavam ali, ele olhou para o Orlando e disse assim, está tudo bem, meu filho? O Orlando disse, tá, Chico. Você conhece aquela senhora que está ali atrás? Aí o Orlando baixou a cabeça, envergonhado, e disse, não dá para enganar o Chico. E o Chico disse, tem problema não, meu filho, vá lá e traga ela aqui para mim. Aí ele foi lá atrás. Pegou aquela senhorinha, foi se aproximando. Quando ele foi se aproximando com ela, o Chico olhou para ela e disse, minha irmã, por que tanto desespero? Por que tanto desespero? E aí ela
ficou impactada com os olhos arregalados, porque ela não conhecia o Chico. E aí ela para diante do Chico, ele perguntando por que tanto desespero. E aí ele diz, quem está do meu lado aqui é a sua mãe. O seu nome é Ambrosina. E o nome da sua mãe, ela está me falando, também é Ambrosina. E ela está me dizendo que quem recebeu o seu filho foi ela, no mundo espiritual. Aquela mãe começou a chorar, a desfalecer, porque o motivo que a havia levado a ler era muita dor, sofrimento, a perda do seu filho. O seu filho único que havia desencarnado junto com os amigos, ela até pensou que ele havia sido assassinado, porque ele havia se afogado. Então, ela havia perdido o seu filho, ela vivia sozinha. E eu acredito que perder alguém, como nós falamos no início, nunca é fácil para ninguém, independente de você ser espírita, católico, evangélico, ateu, agnóstico, seja lá o que for. Sempre que alguém que nós amamos faz a sua passagem para o mundo espiritual, que se afasta de nós, nós sentimos a dor do coração. Nós só não temos mais o desespero, mas a dor permanece. Se tem alguma mãe aqui que já perdeu algum filho, alguma filha, não precisa falar nada, tá? Só responda para si mesmo, a dor passou? O sentimento da saudade passou? Eu tenho certeza que não passou. E naquele momento em que Ambrosina estava de olhos arregalados, olhando para Chico, Ambrosina depois ia revelar para Orlando que era uma mãe que só tinha aquele filho, que seu esposo havia desencarnado anos atrás, e a alegria da sua vida era chegar em casa e ela com o filho tomavam um café, conversavam, ele trabalhava, chegava em casa, jantavam, iam dormir. Ele tinha um quartinho dele, ela tinha um dela, mas que no dia seguinte ela tinha o maior prazer de fazer o cafezinho para que ele tomasse antes de trabalhar. Em um fim de semana, meu filho saiu e não voltou mais. E não voltou mais. Foi levado pelos amigos para uma praia e lá ele morreu. Muitos disseram que foi afogado. Eu suspeito que os amigos até o mataram. Ela iria revelar para Orlando. Mas Chico falou para ela, seu filho foi recebido pela avó, pela sua mãe Ambrosina. E ele havia revelado para a mãe, através de uma psicografia, que ele teve um mal súbito. Quando ele estava tomando banho, ele caiu, os amigos não viram, mas ele caiu dentro d'água. Pelo longo tempo que ele passou na água, quando ele volta a ser, ele respira a água, e aí ele não consegue mais se reequilibrar, e aí ele desencarna. Quando os amigos o encontram, ele já estava na condição do desencarnado. E aí, por todo esse processo, Ambrosina passou a viver em dor, em sofrimento, solidão. A solidão que não é possível de se preencher, simplesmente se você não tem o Evangelho, e o Evangelho de Jesus como referência de sua vida, de nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso Evangelho é só da boca para fora. É só da boca para fora. E aí, naquele momento, ela disse que um dia, conversando com uma vizinha, quando já fazia parte dos planos dela o suicídio, porque a vida não tinha mais sentido, a vida não tem mais sentido. Sem o meu filho, para que viver? E aí uma amiga, olhando para ela, sentiu a dor no coração, provavelmente intuída por um amigo espiritual de Ambrosina, porque todos nós, somos muito assistidos pelas equipes espirituais. Se aproximou dela e aí intuiu para dizer, por que você não vai, Ambrosina, lá para Uberaba? Procura Chico Xavier, vai conversar com ele para ver o que ele te diz. E aí ela teve a ideia de juntar os poucos recursos que ela tinha, foi para Uberaba e levou o chumbinho. Por que ela levou o chumbinho? Porque o Chico é minha última opção. Se eu não conseguir falar com ele, ali mesmo eu tomo um chumbinho e eu resolvo o meu problema, porque para mim não importa onde eu vou morrer. Eu lembrei de uma mensagem de Jesus, uma passagem lá, em João Evangelista, capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Um outro Consolador, que nos ensina que a morte é só uma ilusão. A morte é só um momento, é só uma etapa do espírito aqui no corpo físico. E naquele momento que Ambrosina se encontrava ali diante de Chico, que falava para ele, ele disse, eu não posso garantir nada para você, porque o telefone, como é que ele falava? O telefone toca de lá para cá. O telefone não toca daqui para lá. Ô, dona Sônia, a senhora já ouviu falar que o telefone, às vezes, com o Chico também tocava daqui para lá? Emmanuel orientou ele para que nunca falasse isso. Mas o telefone também tocava daqui para lá. Mas se
as pessoas soubessem que o Chico podia fazer isso, vocês imaginam os processos de perturbação que o Chico ia passar. Então, naquele momento, o Chico disse para ela, vem à noite, eu não posso garantir, mas talvez o seu filho fale, à noite ela estava lá. A primeira mensagem que ela recebeu foi a do seu filho. E o filho falou para ela, mãezinha querida, tem uma mensagem de Emmanuel que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço dessa mensagem de Emmanuel, chama-se Saudade e Amor. E a mensagem de Emmanuel, eu não sei a mensagem toda, mas você pode colocar no Google lá, Saudade e Amor, Emmanuel. Ele diz assim, ante as lembranças dos entes queridos que te precederam na grande viagem de transformação, é natural que tuas orações, em auxílio a eles, sejam orvalhadas de lágrimas. Porque não é assim? As nossas primeiras orações não são regadas às lágrimas, mas nas orações, na mensagem de Emmanuel, ele diz, mas todas as vezes que vais em conta aos que sofrem, que vais em busca de fazer o bem, de ajudar, de semear, de plantar, de trabalhar por todos os sofredores, imagina as tuas mãos junto a eles ou a elas, e assim os dias passarão mais rápido. O Chico diria depois a Arnaldo Rocha, a quem com muito carinho ele chamava de Naldinho. Para quem não sabe, Arnaldo Rocha era o viúvo de quem? Meimei. Era o viúvo de Meimei. E acompanhou o Chico por muitos anos. Ele diria a Arnaldo Rocha que todas as vezes que você perde alguém querido, mas que você trabalha pelo amor do trabalho, que você vai em busca de auxiliar os corações que sofrem. Deus, em sua infinita bondade, permite que esses entes queridos nos acompanhem muitas vezes junto a nós, nesse trabalho de serviço de amparo do Evangelho. Todas as vezes que eu falo isso, todas as vezes que eu lembro da importância do trabalho do Evangelho, da renovação, eu lembro do Lar de Clara. E eu vou falar para vocês porque eu lembro do Lar de Clara. Eu acredito que todos aqui conhecem? Todos e todas conhecem o Lar de Clara? Eu não ouvi ninguém falar. A maioria conhece, né? Talvez alguém não conheça, alguém mais recente na casa. Mas a importância de um trabalho feito esse, de evangelização, onde se leva não só a alimentação do corpo, mas também se doa a alimentação da alma, através do ambiente, da ambiência espiritual que se forma no ambiente, pelo amor ao trabalho. Por esse trabalho que é tão importante da evangelização dos espíritos que estão reencarnando. E olha que nós estamos recebendo, e eu falo sempre isso, espíritos muito desafiadores na reencarnação. E quando eu falei para vocês da importância da lanchonete, eu nem sei se ainda é assim. Ainda é assim, dona Sônia? Os recursos da lanchonete vão para o Lar de Clara. Eu falei da lanchonete porque você imagina, porque na época que eu trabalhei aqui na lanchonete, havia sempre uma frase que eu nunca esqueci, quando alguém comprava um alimento. As crianças do Lar de Clara agradecem. Porque se alguém pode imaginar que coxinha, pastel e bolo pode evangelizar, eu posso garantir a vocês. Coxinha, pastel e bolo também evangeliza. Dona Sônia nem gosta quando a gente fala isso na tribuna, não é, dona Sônia? Ela não gosta. Mas às vezes nós precisamos falar. E sabe por que nós precisamos falar? Porque para que o trabalho possa continuar, todos nós fazemos parte desse projeto, desse trabalho. Esse trabalho em que todos nós podemos colaborar, porque muitas vezes nós colaboramos para o desequilíbrio, mas nós também podemos colaborar pelo reequilíbrio. E pelo reequilíbrio que eu falo é que quando nós colaboramos com uma criança, com outra criança, com um serviço, nem sempre precisa ser com recursos financeiros. Existem 1000 formas de se voluntariar. São muitas as formas de se trabalhar por Jesus. E cada um desses trabalhos tem uma etapa muito importante, porque esses espíritos que estão reencarnando, e são espíritos extremamente complexos, porque todos nós o somos, espíritos extremamente difíceis. E quando eu falo das crianças, e eu falo assim das crianças, eu vou explicar a você por quê. Porque criança é linda, não é? Toda criança é linda ou não é? É ou não é, minha amiga? Toda criança é linda. Mas você sabe quem é a criança que está ali? Será que se você olhasse aquela criança, você ia continuar dizendo que é linda?
Um dia eu estava ouvindo uma trabalhadora espírita falando assim, ela disse, Josué, lá na nossa casa espírita, os pais e os avós levam as crianças e dizem assim, fulana, meu neto, minha neta, não parece um discípulo de Jesus? Não parece um apóstolo de Jesus? Ela disse, está mais para capiroto. Mistura de capeta com garoto. Porque nós observamos e afirmamos, são crianças lindas, maravilhosas. Deixa crescer. Deixa ir crescendo, porque o Espírito vai se revelando desde cedo. Eu pergunto a vocês, nós que investimos tanto na formação pedagógica e educação dos nossos filhos, muitas vezes esquecemos da formação mais importante para os espíritos imortais, que é a formação no Evangelho. Do Evangelho que liberta. É através do trabalho desse Evangelho, da divulgação desse Evangelho. Mas, Josué, eu fui num trabalho naquela casa espírita, naquela instituição, tem tantas falhas, tem tantos erros. Tem. Mas que importa a ti? Segue-me tu. Foi a frase que Jesus usou quando um dos apóstolos foi reclamar de Jesus sobre alguém que estava cometendo. Mas, Senhor, por que esse faz isso? Por que esse faz aquilo? O que importa a ti? Segue-me tu, independente das circunstâncias, independente das pessoas que são falhas, porque todos nós somos falhos. Eu, às vezes, escuto quando as pessoas falham, mas o espiritismo, ele é falho. O espiritismo não é, mas o movimento espírita é. O movimento espírita é porque quem é o movimento espírita? Somos todos nós. E todos nós erramos muito, mas o espiritismo é a essência do Evangelho de Jesus, porque é a terceira revelação. Allan Kardec ainda era um druida nas Gálias, quando Jesus ainda nem havia encarnado entre nós e já havia o planejamento da chegada do Consolador prometido. Porque o trabalho da espiritualidade não é o trabalho do improviso, é o trabalho da coordenação, do planejamento espiritual. E no planejamento, no momento certo, reencarna o codificador com a missão, com o compromisso de resgatar o cristianismo primitivo. Por isso que o espiritismo é conhecido como cristianismo redivivo, porque o cristianismo estava na UTI, perto de desencarnar, repleto de rituais, de dogmas, de culto exterior, de religiosos que falavam no reino dos céus, mas que preferiam o reino da terra. O espiritismo chega, e eu não falo aqui que só o espiritismo é a religião da transformação, mas o espiritismo são os princípios religiosos do resgate, do cristianismo, dos primórdios que nos trouxe Jesus, do cristianismo na sua essência, e por isso que nos convida a compartilhar com todos e com todas a importância do processo de renovação dos espíritos que estão reencarnando, que estão desencarnando, do nosso trabalho junto ao Evangelho. Então, todos nós somos convidados a esse processo de colaboração, e nós podemos colaborar de diversas formas através das instituições. Quando eu falo do Lar de Clara, é porque nós conhecemos a seriedade do trabalho. Mas, Josué, o trabalho não é perfeito. Vocês conhecem algum trabalho perfeito aqui nesse planeta? Aqui nesse planeta, ninguém, com exceção de Jesus, atingiu a perfeição. Por isso que o convite que Jesus nos faz, nesse momento, é que possamos segui-lo independente dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das dificuldades que encontramos, porque com Jesus tudo é processo de transformação. E se Jesus nos falou, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, e eu vos aliviarei. Que as bênçãos do Evangelho possam nos iluminar cada dia de nossas vidas. Muita paz para todos e todas.